Bom dia, queridos jovens do oitavo ano. Vamos terminar aquele vídeo que eu interrompi meio assim que a hora que meu filme acabou. Vocês são muito novos, vocês não sabem o que é isso, né? Que eu gravo numa gravadora que tem filme, sabe? Fica rodando, os pais de vocês devem conhecer. Aí quando acaba a fita, quando acaba o filme, a gente tem que ir lá comprar outro filme para colocar. Então, aí eu tive que interromper, viu? Mas agora eu vou terminar o vídeo certinho. Eu parei no momento da história para vocês. É, em que o Guilherme Orange e a Maria Stuart, eles assumiram o trono, né? O Guilherme Orange, o novo rei da Inglaterra. Ele concordou em ser submisso, em obedecer o parlamento. Então a gente tem um momento da história aí onde aquela antiga aristocracia, lembra o que era aristocracia? Aquela antiga classe de nobres, né, o rei, a rainha, tal, que mandava em tudo, acabou, não tem mais esse tipo de líder. Agora você vai ter um rei e uma rainha que obedecem ao parlamento. Então quem está no poder de verdade? É o parlamento, é a burguesia, é essa classe de comerciantes, de negociadores, tá? De homens de indústria, que vão começar a surgir as indústrias agora. Esse povo rico, endinheirado, muitos deles movidos pelaquela ideia calvinista, eles vão governar a Inglaterra agora, tá? Então eu quero que vocês guardem esse momento na cabeça de vocês, porque esse é um dos eventos mais importantes da história da humanidade. É um momento em que a nobreza da pirâmide social, a nobreza que estava lá em cima, ela vai cair e vai subir para o poder a burguesia, uma outra classe social, a classe dos comerciantes, dos negociadores, dos industriais. Essa classe social ela vai tomar o poder e até hoje a gente vive numa sociedade onde a burguesia, essa classe de negociantes, ela é quem domina o mundo hoje. Se você pensar, as pessoas mais importantes do mundo, as mais ricas do mundo, são homens de negócio. São as pessoas multimilionárias, bilionárias, trilionárias, quarquilionárias, centilionárias. São homens que têm indústrias, que têm comércio, que são donos de alguma marca importante, que são donos de meios de comunicação influentes. Então, o mundo que a gente vive hoje, quem é importante no capitalismo que a gente vive hoje? Não é o mendigo, né? Não é o cara que não tem teto. O cara importante hoje, o cara que toma decisões, o cara que dirige o caminho da sociedade, mais ou menos, são os burgueses, é a classe que manda. Imagina o dono de uma empresa de comunicação que cuida que cuida de transportar informação, levar informação para 1 trilhão de pessoas, né? Para os 7 bilhões de pessoas no mundo, um jornal, um Facebook, um cara desse, ele tem um longo domínio, ele é o cara importante. Então a gente vive numa sociedade hoje onde a burguesia é a classe que manda na sociedade, tá bom? Antes da burguesia, até 1880 que a gente está vendo aí, né? Ou 1680, até 1680, quem mandava na sociedade lá na Inglaterra era a nobreza, né? Vai ter um golpe que vai fazer com que a nobreza caia e a burguesia assuma o poder. Depois que isso acontece na Inglaterra, isso vai acontecer em quase todos os países do mundo. Todos os países do mundo, em algum momento da história, a nobreza que está no poder vai cair e a burguesia que surgiu ali vai assumir o poder, tá bom? Isso acontece no Brasil em 1889, ou seja, 200 anos depois do que na Inglaterra. A gente tinha um rei aqui que governava, o Dom Pedro II, né? Ele foi tirado para que a nossa burguesia brasileira assumisse o poder. Quem é a burguesia do Brasil, jovens? A burguesia do Brasil são os fazendeiros, são os homens mais ricos do país, naquela época e ainda hoje. Então esses caras meio que tiraram o Dom Pedro e estabeleceram lá a República Brasileira em 1889. Mas isso a gente vai estudar lá no 9º ano. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em todos os países, em algum momento, mais cedo, pode ser 200 anos depois, pode estar até hoje lá ainda, rei e rainha, mas daqui a um tempo vai acontecer. A burguesia vai tomar o poder e a monarquia vai cair, tá bom? Bem, depois que isso acontece, o parlamento, na sua primeira decisão, ele força esse novo rei, o Guilherme Orange, e o Guilherme topa, a assinar a Declaração dos Direitos. O que é a Declaração dos Direitos, jovens? É uma carta feita pelo parlamento, o próprio parlamento ali, a burguesia, escreveu essa carta em nome da nação britânica, dizendo assim, olha, rei, se você quer governar a gente, você tem que concordar com umas coisas aí.
que são a Carta da Declaração dos Direitos. Ele vai dizer assim, olha aí, você não pode fazer isso, você não pode passar esse limite, você não pode ser totalitário igual o outro lá era, né? Então eles estão tentando um rei que forneça liberdade para a burguesia poder controlar os organismos como ela controlava, tá? E ela foi escrita bem na Revolução Gloriosa, né? Tirou James II, que estava tentando ali um outro tipo de governo, querendo influenciar partes da sociedade religiosa, partes do comércio. Então eles vão procurar um novo rei que não queira mandar e que tope obedecer algumas regras aí. E o Guilherme Orange topa, né? Então, essa atividade da página 17, ela não é complementar, ela é para você fazer. Se você está vendo esse vídeo agora, ótimo, vai ficar mais fácil fazer, porque eu estou basicamente falando para você qual a resposta. Mas se você não está vendo o vídeo, boa sorte para você, mas você tem que fazer, é obrigatório, tá bom? Todas as atividades que tem, todas as questões que tem ao longo do capítulo é para você fazer no caderno, tá? Bem, assistindo ou não os vídeos, você tem que fazer. O Guilherme de Orange, a gente pode dizer que a dinastia da rainha de hoje ela é outra dinastia, mas basicamente todos os reis do Guilherme de Orange até hoje na Elizabeth II, eles obedecem à Carta de Direitos do Cidadão Britânica, ou seja, até hoje quem governa de verdade é o parlamento. Não é à toa que um parlamento é um conjunto de deputados, senadores, representantes do povo, parlamentares eles chamam lá, né? Que tem a missão de representar o povo. Ou seja, não dava para reunir toda a população da Inglaterra numa sala e perguntar para eles, olha, você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha daquilo? Quem vota sim? Quem vota não? Então, o que acontece? Eles elegem representantes e esses representantes vão em nome deles lá no parlamento e dizem, olha, a gente quer isso, aqui. De 4 em 4 anos tem eleições, igual aqui no Brasil, e aí o que acontece? Os parlamentares eleitos, representantes do povo eleito, eles se reúnem e elegem o líder deles, que eles chamam de primeiro-ministro. Esse cara é como se fosse o presidente. Então notem que o povo não votou no presidente ou no primeiro-ministro. O povo votou nos parlamentares e os parlamentares escolheram quem seria o líder deles. Esse cara, o primeiro-ministro, ele vai tomar as decisões. É ele que vai decidir como administrar o país, como cobrar imposto, como administrar o dinheiro público, em quem investir, se vai fazer guerra ou se não vai, tá, não sei o que. Esse cara é o presidente, ele muda de 4 em 4 anos. A rainha tá lá só figurativamente na Inglaterra. Hoje a rainha tá lá e desde o Guilherme Orange a rainha tá lá só de figura, tá bom? Bem, então entenderam que a ideia principal da carta é diminuir o poder do rei e aumentar o poder da burguesia. Assim a burguesia fica lá em cima e o rei é só um fantoche e tal, tá bom? Eu quero que vocês façam as duas questõezinhas que tem lá, tá? Eu pedi ali para vocês escrever, na 2 fala assim, com base nesse documento, descreva o equilíbrio de forças políticas na monarquia parlamentar inglesa. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, qual que é o equilíbrio, né? O rei está no poder, só que tem um parlamento que está representando o povo, então a ideia é que os membros do parlamento limitem o poder. Então, para que o rei não cresça muito, o parlamento vai e equilibra as coisas. A ideia é essa, a ideia é que a relação entre o rei e o parlamento equilibrem a divisão do poder, tá bom? Entenderam que é a Carta de Direitos, né? Eu tinha preparado um discursinho. A gente nasce numa sociedade. Imagina se não tivesse regra. Imagina se eu entrasse na sala e falasse para vocês assim, olha, não tem regra. É uma escola, é uma sala de aula, mas não tem regra. Vocês fazem o que vocês quiserem. Imagina a algazarra que seria, né? Todo mundo, toda a sociedade, ela é erguida em cima de um conjunto de normas que as pessoas concordam em cumprir. São direitos e deveres que as pessoas precisam cumprir para que elas vivam em harmonia. Porque se não tivessem esses direitos e esses deveres, meu Deus, ia ser uma algazarra. Todo mundo ia poder fazer o que quisesse o tempo todo, né? A gente não ia ter organização e a gente não ia ter desenvolvimento, a gente ia ficar estagnado meio que selvagemmente num mundo selvagem, tá? Então, eles escrevem essa Carta de Direitos exatamente para assegurar que o rei não vai atrapalhar o desenvolvimento ou o poder da burguesia, tá?
Com o passar do tempo, o que a burguesia faz com esse poder? A burguesia vai transformar a Inglaterra no maior país do mundo, no país mais rico, mais poderoso, mais dominador, com maior exército, com mais influência nos outros países. Como? Duas coisas importantes. Primeiro, ela vai voltar o pensamento do país para obter lucro no comércio. Então, tudo que o país for fazer, em todas as suas decisões políticas, administrativas, sociais, vão ser em prol, pensando se isso dá lucro ou não, tá? Ela vai desenvolver uma marinha, que graças ao Henrique já estava bem desenvolvida, e é a filha dele, né? A burguesia vai desenvolver, sobretudo, um método de produção da terra melhor, com cercamentos. E vai ter a Revolução Industrial, então os caras vão produzir, vão vender, vão lucrar e vão lucrar muito, tá? Bem, eu vou falar para vocês do cercamento, que é uma das principais decisões desse parlamento burguês, e eu vou dizer para vocês por que isso é tão importante. O cercamento foi o seguinte: existiam ali as terras dos senhores feudais, igual lá na Idade Média, mas o que acontece? Existiam as terras da igreja. Quando o rei toca a igreja, tudo vira terra do rei. Tudo. O rei vende para alguns lords, assim a coroa fica rica. Esses lords que compraram o terreno estão investindo em produzir nessa terra. Mas os lords, principalmente depois os burgueses que adquirirem essas terras, eles vão querer delimitar ali o que é que eles têm. Então eles vão começar a cercar essas terras, o que a gente chama de cercamento. Eles vão dizer: isso é meu, propriedade privada, você não pode entrar. Haviam muitos servos, muitos camponeses que simplesmente viviam numa terra. Eles simplesmente tinham lá uma terra, plantavam nessa terra, criavam um bichinho nessa terra e viviam lá. Nunca iam para a cidade, não tinham contato com ninguém. Gente que vivia simples na terra. Imagina os contos de fadas que as meninas ouvem hoje em dia. A princesa não mora sempre no meio da floresta? Do nada. Numa casa simples, tal, não sei o que. Aí do nada o príncipe chama ela para o castelo e ela casa com ele. Mas muita gente vivia daquele jeito, no meio da floresta, no meio do mato, vivendo com os animais, plantando, colhendo, num rio, perto de um rio. Então, quando esses caras, os burgueses, vão cercar a terra e vão dizer: isso aqui é seu, só você pode plantar aqui, esse outro é seu, só você pode plantar aqui, esse outro é seu, só você pode plantar aqui. E essas pessoas que não eram donas da terra, mas viviam ali porque era tudo natural, era tudo da natureza, ninguém estava ali. Essas pessoas vão ser expulsas e vão ter que ir para a cidade. As cidades estavam se desenvolvendo e as indústrias estavam sendo criadas. E essas pessoas vão servir de mão de obra na indústria. Só que é muita gente para a indústria. E isso é bom para os industriais, porque é o seguinte: se uma pessoa morre trabalhando, ele joga o corpo fora e outra pessoa vai trabalhar. Nesse princípio, as condições de trabalho elas eram humilhantes, porque esses caras viviam de muito pouco na natureza lá. Comiam e viviam com o básico. Então, eles vão viver na cidade com o básico, só que é um monte de gente junto na cidade. Não vai ter água encanada, não vai ter esgoto, não vai ter saúde, não vai ter nada. Esses caras vão em milhões para a cidade, vão ficar lá disputando a tapa empregos. Os donos das empresas vão pagar salários miseráveis para trabalhar 18 horas por dia. Crianças com 8, 9 anos, 7 anos vão estar trabalhando já. Dentro de um lugar perigoso, sem proteção, sem tecnologia, sem feriado, sem salário, sem ticket de alimentação, sem cesta básica, sem final de semana de descanso. 7 dias por semana, 18 horas por dia o cara trabalha. Não é à toa que os caras morriam com 40 anos naquela época, porque o trabalho ele matava, você morria de trabalhar. Hoje a gente fala: morri de trabalhar, não sei o quê, mas naquela época matava de verdade. O cara perdia um braço, não tinha INSS, você ia encostar e o governo te pagava o dinheiro. Não, perdia um braço, você ia morar na rua, morrer de fome, né? Bem, e aí quando eles cercam essas terras, todos esses caras têm que fugir para a cidade para trabalhar na indústria. Eu vou falar depois mais da situação da indústria. E as terras que ficaram cercadas, esses caras ficaram pensando em formas de tornar aquilo lucrativo, né? Então eles vão investir em métodos de plantio, em trabalho com a terra. Isso vai aumentar a produção, você vai ter mais comida para alimentar esse povo na cidade. E esse povo bem alimentado vai poder, ou mais ou menos alimentado, vai trabalhar mais, vai produzir mais. Aí os caras vão encontrar, imagina, lá no século XVIII, mais ou menos,
1740, 1750, eles vão encontrar minas de carvão, porque até então na indústria eles usavam madeira como carvão, e a madeira não é tão poderosa quanto o minério de carvão mesmo. Então eles passaram a usar carvão mineral e puderam criar máquinas super potentes, como o trem, máquinas de prensa, impressão e mais. Uma fábrica inteira alimentada por uma chaminé que está ali evaporando e está produzindo com a força desse vapor, né? Então, 1780 aí você vai ter um boom, a Revolução Industrial, que vai produzir tanta roupa, os caras vão vestir o mundo inteiro de roupa. E aí precisava do quê? Precisava de fazenda para você criar essa ovelha que fosse dar lã para o tecido. Então, eles expulsavam o povo da terra, usavam a terra para produzir mais, levavam isso para a fábrica para produzir mais, levavam isso para fora do país para vender, obter dinheiro com isso e assim ficar um país rico. E foi assim que, com o passar das décadas, a Inglaterra se tornou o maior país do mundo, muito rápido, graças à industrialização, graças à burguesia ter assumido o poder e ter meio que explorado todo o resto da população para que tudo que fosse decidido em prol de obter esse lucro, tá bom? Bem, a gente vai falar muito sobre a Inglaterra porque é o seguinte: a Inglaterra ela vai ajudar o Brasil a entrar numa guerra, a única guerra que o Brasil entra. A Inglaterra vai participar das 2 guerras mundiais. A Inglaterra vai ser o maior país, vai ter a guerra do ópio que a gente vai estudar. A gente vai estudar filosofia na Inglaterra. Então, amigão, é Inglaterra agora, beleza? Depois a gente fala dos outros países e tal. Nossa próxima aula, que eu vou postar, acho que quarta ou quinta-feira, vai ser sobre Revolução Industrial. Então, façam as atividades, respondam as questões, se tiver dúvida me procure e se preparem para a Revolução Industrial, que acontece também na Inglaterra, né? E a explicação da Inglaterra ser tão podre de rica e todos os países do mundo também, tá bom? Então, até a próxima aula e estudem. Tá com dúvida no texto? Grifa. Professor, não sei fazer, professor, me ajuda. Eu tô aqui o tempo todo para vocês, de manhã, de dia, de noite. Mas procure não me mandar mensagem à noite, porque você sabe que a noite é dia de tuts. Desculpa se os meus vídeos estão ficando longos, eu vou tentar diminuir, tá bom? Estudem, espero que vocês estejam bem. Mande um beijo para todos aí, cuide-se. Tchau.